Quem sou eu pra te julgar de você não. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, graças ao Senhor, estamos iniciando mais um programa Mães Amorosas. O provérbio de hoje diz assim: Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Provérbios 19, 27. Temos como título: Ame a instrução. Quem ama a instrução certamente adquire mais conhecimento, e quem ama a palavra do Senhor torna-se mais sábio que seus vizinhos. O salmista, que ama a palavra de Deus e nela medita todo dia, afirma que ela o faz mais sábio do que os seus inimigos. Como consequência, compreende mais do que todos os seus mestres, porque medita nos teus testemunhos. Ele é mais prudente que os idosos, porque guarda os seus preceitos. E continua: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 17 até 100 e 105. Assim que se deve levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Ao fazê-lo, jogue fora todos os temores, medos, tristezas e pecados e receba o Senhor Jesus como vida, alegria, paz e encorajamento. Invoque, ó Senhor Jesus, várias vezes durante todo o dia. Em seguida, leia a Bíblia usando o seu espírito, mesclado cada palavra lida com as suas orações. Você receberá alimento, vida, vigor e alegria. Leia também os livros que revelam e explicam as Escrituras. Assim, praticando, tenha certeza que essas palavras podem tornar você sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus e farão de você um homem crescido e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E também farão de você uma mulher sábia para a salvação pela fé em Cristo Jesus e farão de você uma mulher crescida e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Está registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 até o 17. Bom dia, até amanhã com mais provérbios neste mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Lauriene Jesur. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Um bom dia a todos. Iniciaremos a leitura do Alimento Diário, leitura bíblica, Atos, capítulo 2, versículos 32 ao 36. Ler com oração. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-se sobre a poderosa mão de Deus.
O início do capítulo 13 do Evangelho de João ressalta que faltava pouco para Jesus cumprir a incumbência que o Pai lhe dera na terra, morrer na cruz por nós. Entretanto, ele não ficou na morte, porque Deus o ressuscitou, fazendo ascender aos céus e assentar-se à sua direita. Atos capítulo 2, versículo do 32 ao 36. Durante o banquete da Páscoa, Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. João capítulo 13, versículo do 4 ao 5. A última ceia do Senhor com seus discípulos foi um ambiente muito solene, pois todos sabiam que a morte do Senhor estava próxima. Jesus era a pessoa mais ilustre, o protagonista daquele banquete, e ainda assim fez algo surpreendente. Antes de partir, Jesus queria dar-nos uma importante lição, um exemplo. Ele se levantou, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e colocou em volta da cintura, cingindo-se. Na época, apenas os serviçais que cingiam com uma toalha. Jesus, o convidado mais ilustre daquele banquete, cingiu-se como um servo, assumindo o papel de um serviçal. A maioria dos homens sempre procura a posição de maior honra, mas Jesus caminhou no sentido contrário. Essa atitude foi uma surpresa para todos. Quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora. Compreendê-lo-á depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. João capítulo 13, versículo do 6 ao 9. Pedro, quando viu aquela situação, reagiu com grande surpresa, mas depois percebeu o que Jesus fazia, e isso lhe serviu de lição. Tanto que em sua primeira epístola ele diz: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outras sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Temos incentivado muitos jovens e adolescentes a serem incluídos na obra do Senhor. Nossos adolescentes são as tropas e os nossos jovens são os capitães de tropas. Eles são muito úteis na mão do Senhor, mas queremos que sejam ainda mais úteis, que aprendam a fazer a obra do Senhor e alcance mais maturidade. Que eles sejam em cada igreja aqueles que ajudam os irmãos que estão à frente a levar a obra do Senhor adiante, sem orgulho nem preocupação com posição ou lugar de honra. Conheço jovens com coração de buscar honra e destaque para si próprio, que acabaram caindo na cilada do diabo, percorrendo o caminho de Satanás, que é o do orgulho e da soberba. Querido jovem, mesmo que você tenha razão em determinado assunto, siga o caminho da submissão e da humildade, porque isso sempre redundará em vida. Escolher o caminho da rebelião significa perder o caminho da vida. Por isso, seja sempre submisso aos mais velhos. Não busque posição e destaque, pois se nós mantivermos uma posição de humildade, Deus sempre nos concederá sua graça. Em minha vida houve situação em que fui humilhado, mas graças a Deus eu me submeti a elas. Se Deus me fez passar por elas, é porque eu precisava. Se confiarmos e nos submetermos a Deus,
Nessas circunstâncias, no tempo certo, Ele nos exaltará. Não nos precisamos preocupar em fazer justiça com as próprias mãos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Cuidado com a armadilha de Satanás. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que runge, procurando alguém para devorar. Versículo 8. Ele está rodeando. Não o deixamos entrar por meio do orgulho e da ambição, mas permitimos que ele transforme, não permitamos que ele nos transforme em traidores, como fez com Judas. Paulo disse aos Efésios: nem deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não vamos alimentá-lo, mas sim matá-lo de fome, andando no caminho do Senhor, no caminho da humildade, no caminho de servir uns aos outros. Assim, Satanás não terá espaço entre nós. Escreva a frase que mais tocou no seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Uma das frases que mais tocou no meu coração foi: pois se nós mantivermos em posição de humildade, Deus sempre nos concederá a sua graça. Um bom dia a todos. Jesus é o nosso amado Senhor. Bom dia, irmã Lene. Obrigada por trazer provérbios para nós todas as manhãs. Eu amo provérbios, palavra que fica no meu coração, né? E a gente acaba praticando, né? Porque são textos curtos e ainda tem a interpretação, né? A ajuda do irmão Pedro, né? Que explica para a gente o versículo. Então, irmãs, eu acho tão precioso esse quadro de provérbios, né? E espero que vocês amem como eu amo cada quadro aqui do programa, tá, irmãs? A leitura bíblica também é algo tão precioso. Eu sempre li a Bíblia sozinha, mas o Senhor tocou no meu coração de não ler mais sozinha, sabe? Ler com outros irmãos. E nós começamos a fazer essa leitura bíblica com as irmãs da igreja, né? E então, na comunhão com a irmã Lene, né, nós começamos a fazer a leitura bíblica. Irmãs, vocês não imaginam com quanto carinho a gente faz esse quadro de leitura bíblica. Porque é um quadro longo, né? Porque são vários capítulos, mas a gente vê, sabe, que as irmãs gostam de ouvir a Bíblia. E pessoas que nunca leram a Bíblia, tendo a oportunidade de ler a Bíblia em um ano, né? Junto com a gente. Então é muito gratificante, viu, irmãs? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E é o recurso que nós temos no momento. Graças ao Senhor também pelo alimento diário, né? Porque além da leitura bíblica, nós temos devocionais que nos ajudam, né? O próprio Dias Mais Sábios é um devocional. Então, cada dia uma porção da palavra. E o alimento diário também, palavra profética, palavra revelada, né? E essa palavra tem sido muito prática para nós. Graças ao Senhor, nós estamos sendo rápidas em ver, em ouvir, em ter luz na palavra e praticá-la, né? Porque é um falar atual, né? Nós temos a Bíblia, que é o falar de Deus imutável. Ninguém tira nem acrescenta nada na Bíblia. A Bíblia, ela é constante. Mas nós temos também o falar instantâneo, o falar que vem para aquele momento, né? Que é baseado também na palavra do Senhor, né? Na Bíblia. E essa palavra nós chamamos de palavra profética. E o alimento diário traz essa palavra para nós. Então, é muito completo. Portanto, nós temos a palavra constante e a palavra para o momento, né? Que é a palavra profética. Isso tudo para você, amém? Irmã, irmãos, né? Que estão querendo saber, né, ouvir o que o Espírito diz às igrejas, amém? Hoje quem trouxe a porção do alimento diário, né? Que é o nosso devocional,
foi a irmã Lauriene, né? Título: Humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. E cujo versículo é 1 Pedro 5,6, né? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, né? Então, que lição maravilhosa, né, irmãs? Que o Senhor trouxe para nós. Ó, Senhor Jesus, a palavra que mais veio ao meu coração nessa manhã foi essa. A maioria dos homens sempre procura a posição de maior honra, mas Jesus caminhou no sentido contrário. E essa atitude foi uma surpresa para todos. Verdade, né? Quando o Senhor se dispôs a lavar os pés dos discípulos, isso o surpreendeu, né? Então, o Senhor dando uma lição para nós aqui de humildade, né? Amém. Espero que você também tenha desfrutado de alguma frase, né? De alguma que foi entregue para vocês nessa manhã. Também no nosso quadro nós temos um livro que é lido. A irmã Taíca, todos os dias, fala pequenas frases. Você pode meditar nessas palavras, né? E no final você vai ter lido um livro todo, né? Isso é muito legal, né? E as nossas intercessoras, queridas irmãs, que realmente são irmãs de oração, né? Que intercedem por nós todos os dias. Então, esse é o programa Mães Amorosas para você. Espero que você divulgue para suas amigas, para as irmãs, né? E que ele seja ouvido e que no tempo certo o Senhor alcance as pessoas, né? Com a pura palavra do Senhor que a gente tem trazido para vocês todos os dias. Esse é o nosso encargo, esse é o nosso desejo, né? Essa é a nossa missão, amém? Levar a pura palavra aos nossos ouvintes. E que bom que você está com a gente aqui. Isso nos alegra muito, nos encoraja a darmos continuidade ao nosso ministério de evangelização. Aleluia! Jesus é o Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais essa palavra, né, que dá um alívio para nós. Nós podemos servir no descanso, não precisamos fazer nossa própria obra, mas nós que servimos o Senhor, podemos ser conduzidas pelo Senhor, conduzidas pelo Espírito às esferas celestiais. E assim servimos o Senhor no descanso. Nós servimos a Deus com Cristo no nosso interior. E assim o nosso serviço é aceito diante de Deus. Obrigado pela palavra que vem pela pregação do Evangelho. E obrigado pela fé. E porque estamos lutando na esfera espiritual, podemos vencer o que é terrenal. Estamos acima do que é terreno. Senhor, que as nossas mentes possam estar ocupadas com as coisas lá do alto. Nos ajuda, Senhor, a sair da esfera terrenal todo o tempo. Que nós possamos permanecer nos lugares celestiais, aonde Cristo está. Aleluia. Vamos agora começar a nossa leitura bíblica. Então, vamos permanecer com os corações abertos e limpos, né? E vamos abrir a nossa Bíblia. Em 2 Crônicas, capítulos de 11 a 13. Vamos lá. Ontem nós vimos a revolta das 10 tribos de Israel, né? Roboão, que era o filho de Salomão, ao invés de seguir os conselhos dos anciãos que serviam seu pai, que deram para ele um bom conselho, né? O conselho dos anciões foi esse: se o Senhor for bom com este povo e lhes agradar e lhes falar boas palavras, eles farão seus servos para sempre. Mas ele não ouviu este conselho dos experientes, mas ouviu os conselhos dos jovens, o qual foi: diga o seguinte ao povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Assim que se o meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões.
E após ele falar isso para Jeroboão, né, para todos os chefes das tribos, houve uma revolta das 10 tribos de Israel. E Roboão passou a reinar só na tribo de Judá. As outras 10 tribos não quiseram Roboão como rei. Essa é uma breve revisão para a gente só se localizar aqui dentro do texto. Capítulo 11, versículo 1. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o Israel em Judá e Benjamim, assim diz o Senhor: não subam, nem lutem contra os seus irmãos, que cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram à palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. As cidades fortificadas de Roboão. Versículo 5. Roboão morou em Jerusalém e para defesa fortificou várias cidades em Judá, a saber, Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adorim, Laques, Azeca, Zorá, Aixalon e Hebron. Todas essas cidades fortificadas estão em Judá e Benjamim. Assim, Roboão as tornou em fortalezas, pôs nelas comandantes e nelas armazenou mantimentos, azeite e vinho. E pôs em cada cidade um arsenal de escudos e lanças, tornando-as muito fortes. Judá e Benjamim ficaram sob o domínio de Roboão. Sacerdotes levitas vêm a Jerusalém. Versículo 13. Os sacerdotes e os levitas de todos os lugares de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram os arredores das suas cidades e as suas propriedades e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os expulsaram para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu os seus próprios sacerdotes para os lugares altos, para os ídolos em forma de bodes e de bezerros que tinha mandado fazer. Além destes também, de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e firmaram o poder de Roboão, filho de Salomão, durante 3 anos. Porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. A família de Roboão. Roboão tomou por esposa Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e filha de Abiail, filha de Eliabe, filha de Jessé. Maalate lhe deu 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Depois dela, Roboão casou com Maaca, filha de Absalão, que lhe deu 4 filhos, Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Procedeu com sabedoria e distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes mantimentos em abundância e lhes arranjou muitas mulheres. A invasão de Sisaque, capítulo 12, versículo 1. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, abandonou a lei do Senhor, e todo Israel fez o mesmo. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Isso aconteceu porque tinham transgredido contra o Senhor.
o rei do Egito, atacou a cidade com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, a saber, um exército de líbios, suquitas e etíopes. Sisaque tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então o profeta Semaías foi falar com Roboão e com os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se haviam ajuntado em Jerusalém, e lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram e por isso eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, a palavra do Senhor veio a Semaías dizendo: eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Porém, serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e servir os reinos da terra. Então Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham, usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Pelo fato de Roboão ter se humilhado, a ira do Senhor se afastou dele e não houve destruição total, porque em Judá ainda havia boas coisas. O reinado de Roboão de Judá. Versículo 13. O rei Roboão fortificou-se em Jerusalém e continuou reinando. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita. Roboão fez o que era mal, porque não dispôs o coração para buscar o Senhor. Quanto aos demais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Semaías, o profeta, e no livro da história de Ido, o vidente, no registro das genealogias? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 13, versículo 1. O reinado de Abias de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Micaía e era filha de Uriel de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias começou a guerra com um exército de valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão pôs em ordem de batalha contra ele um exército de 800.000 homens escolhidos, todos valentes guerreiros. Abias pôs-se em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, escutem o que vou dizer. Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel? A ele e a seus filhos por uma aliança perpétua? Contudo, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e se rebelou contra o seu Senhor. Juntaram-se a ele uns homens vadios e malignos que desafiaram Roboão, filho de Salomão. Como Roboão era ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora vocês pensam que podem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Vocês são uma grande multidão
e estão trazendo com vocês os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Não é verdade que vocês expulsaram os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e escolheram para si outros sacerdotes, como fazem os povos das outras terras? Qualquer um que vem para consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se torna sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o abandonamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, colocando em ordem os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem, cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, ao passo que vocês o abandonaram. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, e também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para darem o grito de guerra contra vocês, ó filhos de Israel. Não lutem contra o Senhor, o Deus de seus pais, porque vocês não serão bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e atacassem o exército de Abias pela retaguarda, de maneira que o seu exército estava em frente dos homens de Judá e a emboscada vinha por detrás deles. Quando os homens de Judá olharam, viram que a batalha estava por diante e por detrás. Então, clamaram ao Senhor. E os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá e Deus os entregou nas suas mãos. Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, de maneira que morreram 500.000 homens escolhidos de Israel. Assim, os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias perseguiu Jeroboão e lhe tomou as cidades de Betel, Jessana e Efron, com as suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. O Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Abias, porém, se fortificou. Tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos demais atos de Abias, tanto o que fez como o que disse, está tudo escrito no livro da história do profeta Ido. Aí termina aqui a nossa leitura, seguindo o roteiro de hoje, tá certo? Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 18, versículos 37 até os 50. Provérbios, capítulo 19, versículos 27 até 29. E a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 até o 39. Começando com os Salmos, que ainda fala sobre o cântico de vitória. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés, pois me cingiste de força para o combate e me submetestes os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva, lancei-os fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste e me fizeste a cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim.
Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Agora os Provérbios, capítulo 19, versículos 27, 28 e 29. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Agora, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 até 39. A intercessão do Espírito. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nada nos separa do amor de Deus. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Até amanhã com mais uma leitura bíblica, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia, queridas irmãs. Bom dia, amadas ouvintes. Bem-aventurados os limpos de coração, pois ao próprio Deus verão. Ele é benigno para a alma que o buscar.
ficar ante meu Senhor, numa comunhão de amor, contemplando a Cristo, sem o véu a me cobrir, sua glória assim vou refletir. Venho a seu trono confiante, encontrar a graça abundante e vencer sem fim, pois em toda situação Deus é meu socorro e salvação. Bem-aventurados os limpos de coração, pois ao próprio Deus verão. Ele é benigno para a alma que eu buscar. Sim, o Pai a recompensará. Quero em secreto ficar ante meu Senhor, numa comunhão de amor, contemplando a Cristo, sem o véu a me encobrir, sua glória assim vou refletir. Venho a seu trono confiante, encontrar a graça abundante e mercê sem fim, pois em toda situação Deus é meu socorro e salvação. E mercê sem fim, pois em toda situação Deus é meu socorro e salvação. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taika Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: O tempo se abrevia. Recebam com carinho Taika Saleb. 1 Coríntios 7, de 29 a 32 diz: Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. O grego, língua original em que foi escrito o Novo Testamento, tem diferentes vocábulos para a palavra tempo. Quando queria falar a ideia de tempo geral e indeterminado, usavam cronos, mas quando se referiam a ele com a ideia de algo breve, prestes a findar, usavam kairos. No versículo acima, a palavra que o apóstolo Paulo usou para tempo foi kairos. Uma pessoa diligente encara o tempo não como se ele fosse cronos, mas sim kairos. Não podemos viver como se fôssemos viver para sempre,
como se fôssemos Metusalém, que viveu 969 anos. Esse não é o nosso caso. A vida que o Senhor nos deu é suficiente apenas para crer, crescer espiritualmente e orar a Ele, rogando que nos dê mais um minutinho para completar o que falta. Senhor, obrigada pelo tempo que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a aproveitá-lo de forma devida, para estar aproveitando esse tempo que se chama hoje, para crescermos em Ti, para avançarmos na vida de Deus. Senhor, para corrermos essa carreira com perseverança, para avançarmos, Senhor, para estarmos prontos no Teu dia, Senhor. Venha nos abençoar, venha administrar o nosso tempo, o nosso viver, o nosso coração, a nossa corrida em direção a Ti. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a irmã intercessora Isani Carvalho. Ela vai orar por nós. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia, amados ouvintes, que a paz do Senhor seja com vocês nesta manhã. Manhã que estamos aqui na presença do nosso amado Deus e precisamos agradecer pela nossa vida, porque o Senhor nos permitiu estar aqui neste momento. Hoje eu gostaria de desfrutar com vocês uma palavra que está em Salmo, capítulo 30, versículo 2. Fala assim: Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro, e Tu me saraste. Amados ouvintes, precisamos estar na presença do nosso amado Deus. Precisamos levar diante da pessoa que pode fazer tudo por cada uma de nós, pode nos sarar, cicatrizar todas as feridas, aquelas que mais difícil, mas o Senhor coloca as suas mãos sobre a nossa vida e cuidará de tudo que está passando. O Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa cura e o Senhor é que sara o nosso coração, sara a nossa ansiedade, as nossas preocupações, porque o Senhor conhece as nossas necessidades, conhece o nosso coração e sabe tudo que estamos passando, mas Ele quer que nós venha à sua presença e abrimos o nosso coração para Ele e entregamos toda a nossa situação nas suas mãos. Ó Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, estou aqui diante de Ti, entregando todas as pessoas, todas as ouvintes, as famílias, os jovens, tudo nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, conduzir cada uma no caminho certo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, sarar todas as pessoas, sarar de toda situação. Ó Senhor Jesus, cada uma sabe o que está passando e está colocando diante de Ti neste momento. Ó Senhor Jesus, ouve, Senhor, o clamor do Teu povo. Socorre cada uma, Senhor, que está diante de Ti neste momento. Ó Senhor Jesus, o Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe tudo o que estamos passando.
Ó Senhor Jesus, entra, Senhor, com providência na vida de cada ouvinte, na vida de cada uma que está clamando por Ti neste momento. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Amadas ouvintes, agradeço a cada uma de vocês por estar conosco até este momento, que o Senhor Jesus cuida da sua vida, da sua família, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tenha todas um bom dia. Quem pode falar das coisas lá do alto, senão aquele que de lá desceu? Quem pode falar dos seus problemas, senão aquele que te conheceu? Pode falar do homem internamente, senão aquele